Don Felder revela a verdadeira história, por trás da tensão com Joe Walsh no The Eagles. Durante décadas, a mística em torno do The Eagles, uma das bandas de rock mais icônicas dos anos 70, cativou milhões. Mas para além das suas melodias inesquecíveis e dos seus estádios lotados, um drama silencioso se desenrolava, e poucos sabiam. Agora, aos 77 anos, o lendário guitarrista Don Felder quebrou o silêncio, revelando a intrincada e muitas vezes tensa relação que manteve com o seu colega de 6 cordas, Joe Walsh. Uma história que, até agora, os fãs acreditavam conhecer por completo. O que realmente fraturou a conexão entre esses dois titãs da guitarra? Uma dupla de contraste. A fusão que forjou um som lendário. Desde os seus inícios, o The Eagles caracterizou-se pela sua maestria musical. E no coração desse som inconfundível, encontravam-se dois talentos opostos, mas complementares: Don Felder e Joe Walsh. Antes da chegada de Walsh, Felder já era uma peça fundamental do grupo. O seu estilo era sinônimo de precisão, técnica e um planeamento meticuloso. Cada nota que saía dos seus dedos era o resultado de uma reflexão cuidadosa, uma sinfonia perfeitamente orquestrada que não deixava espaço para a improvisação. A sua abordagem formal garantia interpretações impecáveis, cada uma desenhada para soar fantasticamente bem. Mas a chegada de Joe Walsh, um furacão de energia e espírito selvagem, transformou o panorama. Walsh era a alma rebelde do rock and roll, um guitarrista com uma energia transbordante que, embora às vezes desgrenhada, sempre resultava emocionante. Ele adorava desafiar as convenções, inventar riffs originais e mergulhar em solos bluseiros que pareciam nascer da pura inspiração do momento. A sua forma de tocar, muitas vezes imprevisível, adicionou uma camada de crueza e vitalidade que levou o som do The Eagles a novas alturas. Hotel California, onde a magia encontrou o caos. O auge desta improvável fusão materializou-se numa das canções mais emblemáticas da história do rock, Hotel California. Nos bastidores, foi Felder quem teceu a melodia original, desenvolvendo o célebre solo de guitarra e a estrutura harmônica principal. Cada nota foi meticulosamente colocada, uma obra de arte precisa e calculada. No entanto, foi a injeção da energia desenfreada de Joe Walsh durante a gravação que elevou o solo à categoria de obra-prima. Os riffs livres e bluseiros de Walsh trouxeram um fogo indomável, enquanto as partes estruturadas e refinadas de Felder criaram uma base sólida. O resultado, um solo que, com a sua combinação de domínio técnico e emoção crua, é frequentemente aclamado como um dos melhores de todos os tempos. Felder revelou como, na colaboração entre guitarristas, existiam regras tácitas. Um assumia a liderança, enquanto o outro tecia um ritmo mais discreto em segundo plano. Depois, alternavam num suave diálogo entre instrumentos. Joe e eu éramos bons nisso, recordou Felder. Não precisávamos de preparação prévia. Apenas sentíamos quando era a nossa vez de brilhar e quando era o momento de ceder o protagonismo. A sombra da tragédia. O gênio atormentado de Joe Walsh. No entanto, por trás dessa alquimia musical, escondia-se uma realidade muito mais complexa. A relação de Felder e Walsh nem sempre foi harmoniosa. E é aqui que a história toma um rumo ainda mais dramático, mergulhando na alma de Joe Walsh, um músico muitas vezes considerado um gênio excêntrico e talentoso. Mas por trás dessa imagem de louco divertido, escondia-se uma longa história de lutas emocionais e dor pessoal. Ao longo da sua vida, Walsh experimentou tanto sucessos musicais estratosféricos quanto profundas tragédias pessoais que, embora o tenham moldado como artista e pessoa, também explicam a instabilidade que muitas vezes rodeava o seu trabalho. A primeira grande tragédia de Joe o atingiu numa idade precoce. Em 1949,
Quando tinha apenas 2 anos, o seu pai, Robert Newton Fedler, piloto da Força Aérea dos Ebostawa, faleceu num acidente de avião em Okinawa. O vazio deixado pela perda de um progenitor em tão tenra idade é irreparável. E para Joe, essa sensação de desorientação e melancolia o acompanhou ao longo da sua vida. Posteriormente, foi adotado pelo seu padrasto, que lhe deu o seu sobrenome, embora tenha mantido Fedler como segundo nome. Essa experiência inicial, sem dúvida, lançou as bases para muitas das dificuldades emocionais que ele enfrentaria mais tarde. A década de 1970 traria consigo um dos períodos mais sombrios de sua vida. Em 1974, a filha de Joe, Emma, nascida em 1971, morreu tragicamente aos 3 anos em um acidente automobilístico. A devastação de Walsh pela morte de Emma foi imensa. Perder um filho é uma das experiências mais difíceis que um ser humano pode sofrer, e para Joe, desencadeou um período de sofrimento emocional e profunda melancolia que marcou sua alma para sempre. Da angústia à música, um refúgio nas melodias quebradas. A devastadora perda de sua filha Emma, em 1974, não só mergulhou Walsh em um abismo de dor, mas também se tornou o catalisador de uma nova fase em sua expressão artística. Sua angústia era tão profunda que se infiltrou em cada nota, em cada acorde, influenciando diretamente seu álbum de 1974. Em uma tentativa desesperada de exorcizar a dor, Walsh escreveu canções dilacerantes como Song for Emma. Em um emotivo gesto de amor eterno, ele até ergueu uma placa comemorativa e uma fonte no North Boulder Park, no Colorado, o lugar onde sua pequena costumava brincar. Por muito tempo depois de perder Emma, nada mais parecia importar na minha vida, confessou Walsh. O luto se tornou uma sombra ineludível que o acompanhava para todos os lugares. Mas a tragédia pessoal não foi a única cicatriz na alma de Joe Walsh. O tiroteio de Kent State em 1970, um evento que marcou uma geração, o impactou profundamente. Sendo estudante na Universidade de Kent State, Walsh foi testemunha do horror quando a Guarda Nacional abriu fogo contra estudantes manifestantes, ceifando a vida de 4 jovens. A dura realidade da violência tão perto dele o chocou até a medula. Foi então que Joe tomou uma decisão radical: abandonar seus estudos universitários para se dedicar por completo à música. Ele acreditava que a música era uma forma mais potente de expressão, uma ferramenta para dar sentido a uma sociedade que muitas vezes lhe parecia violenta e injusta. O labirinto da adição e o despertar em um avião para Paris. Paradoxalmente, com a ascensão meteórica de sua carreira musical, os problemas de Joe com as drogas e o álcool se agravaram. Ele consumia com frequência nos camarins, alimentando essa imagem de rockstar desenfreado e imprudente que projetava no palco. Apesar de sua fama, Walsh travou uma batalha silenciosa contra a adicção durante anos. A queda livre atingiu o fundo do poço em 1994. Joe acordou em um avião com destino a Paris, seu passaporte na mão, mas sem a menor lembrança de como havia chegado lá. Esse apagão total foi um ponto de virada. O terror diante desse buraco negro em sua memória o levou a levar a sério sua recuperação. Desde então, Joe Walsh tem permanecido sóbrio e tem falado abertamente sobre como essa experiência mudou sua vida. A amargura de Felder. Quando o sonho se torna pesadelo. Mesmo depois de sua sobriedade, o estilo de vida desenfreado de Walsh já havia deixado cicatrizes em seus relacionamentos, especialmente dentro do The Eagles. E é aqui que a verdadeira complexidade da dinâmica da banda começa a se desenrolar. Apesar de seu aparente sucesso estrondoso no final dos anos 70, a realidade nos bastidores do The Eagles estava longe de ser idílica. Para Don Felder,
Tocar guitarra em uma das maiores bandas de rock do mundo era o trabalho dos seus sonhos. Mas com o tempo, transformou-se em uma tarefa terrível e frustrante. Grande parte de sua raiva se devia a um crescente sentimento de marginalização, especialmente à medida que Joe Walsh ganhava protagonismo dentro do grupo. Felder havia se juntado ao The Eagles em 1974, pouco antes de Hotel California surgir no mundo. Sua execução magistral e técnica da guitarra foi fundamental para o som icônico da banda. No entanto, as coisas começaram a mudar um ano depois com a chegada de Joe Walsh. Os fãs e os próprios membros da banda pareciam cativados pela natureza exuberante e alegre de Walsh, além da nova energia musical que ele trazia. O estilo de guitarra livre e bluseiro de Walsh deu ao The Eagles um toque de rock mais pesado e funcionava maravilhas ao vivo. Para Felder, era evidente que Walsh era o preferido pelos líderes da banda, Don Henley e Glenn Frey, tanto a nível pessoal quanto criativo. Felder começou a se sentir cada vez mais excluído do grupo. Sentia que sua contribuição era minimizada, apesar de ser o autor da música de um dos solos de guitarra mais famosos do The Eagles, o de Hotel California. Henley e Frey eram os guardiões da direção artística da banda e, cada vez mais, recorriam a Walsh como colaborador predileto para definir o futuro som do grupo. Embora Felder fosse igualmente talentoso e talvez até mais dotado tecnicamente, seu comportamento mais sombrio e ordenado não se encaixava com o espírito festeiro de Walsh. Além de Walsh monopolizar toda a atenção, uma das principais preocupações de Felder era considerá-lo pouco confiável nos bastidores. Os problemas de dependência de Walsh eram bem conhecidos nos anos 70 e 80. Embora Walsh pudesse ter um comportamento errático, Felder focava em aperfeiçoar sua forma de tocar guitarra e em criar álbuns profissionais. Felder se irritava com o fato de alguém com um talento tão evidente estar tão frequentemente ausente no trabalho. Pior ainda, Frey e Henley pareciam tolerar o comportamento despreocupado de Walsh, preferindo ter alguém que seguisse a corrente em vez de questionar sua autoridade. Essa irritação ia além das diferenças de gosto musical. Dentro do grupo, Felder havia esperado que Walsh e ele se tornassem guitarristas próximos. Afinal, haviam tocado juntos partes de guitarra incríveis, como o lendário solo alternado em Hotel California. No entanto, Felder começou a suspeitar que Walsh era mais leal a Henley e Frey do que a ele mesmo. Justa ou não essa percepção, ela contribuiu para o peso emocional que ele sentia. A presença invisível. Um grito silencioso por reconhecimento. Felder confessou que, apesar do sucesso avassalador do The Eagles, sentia-se invisível. Era como se eu estivesse ali apenas para gravar minhas partes e não fosse tratado como um igual, lamentava. Essa indiferença diante de suas imensas contribuições, especialmente para algumas das partes de guitarra mais cruciais da banda, o mergulhava em uma profunda tristeza. Quando suas contribuições não são valorizadas, dar o melhor de si se torna uma batalha difícil. A animosidade se acumulou, deixando feridas emocionais que, como um vulcão prestes a entrar em erupção, estavam destinadas a explodir. O ponto de não retorno chegou com uma confrontação que marcaria um antes e um depois na vida de Felder com o The Eagles. When Hell Freezes Over. O sonho da reunião, transformado em pesadelo financeiro. O ano de 1994 trouxe consigo uma alegria imensa para os fãs do The Eagles. A banda se reunia. O título da turnê, Hell Freezes Over, era uma piada com a famosa previsão de Glenn Frey de que o The Eagles se reuniria quando o inferno congelasse. Don Felder, otimista, acreditou que talvez depois de anos de conflitos, eles pudessem avançar em igualdade de condições. No entanto, não demorou para ser dolorosamente evidente
que as velhas feridas não só continuavam abertas, mas estavam prestes a reabrir de uma maneira muito mais grave e pública. O cerne do conflito era uma disputa de poder e, claro, dinheiro. O desejo de Felder era simples: tratamento igualitário. Dada a magnitude do sucesso do The Eagles, ele acreditava firmemente que os 5 membros deveriam compartilhar equitativamente os rendimentos gerados pela reunião. Mas Don Henley e Glenn Frey tinham uma visão radicalmente diferente. Para eles eram o The Eagles. Consideravam-se as figuras centrais, os vocalistas principais e os principais compositores. O argumento deles era contundente. Sem eles, o The Eagles não existiria, portanto, mereciam uma parte mais substancial. "Nós somos as estrelas", sentenciou Frey, em uma declaração que se cravou como uma adaga no coração de Felder. "Vocês são apenas funcionários." Para Felder, aquilo foi uma traição absoluta. Ele não se via como um mero funcionário. Ele tocava o solo de guitarra nas músicas mais conhecidas da banda, havia contribuído imensamente para o seu maior sucesso e até mesmo tinha sido o arquiteto da música de Hotel California. Depois de tudo o que havia sacrificado, ser chamado de simples acompanhante foi uma humilhação insuportável. Não era apenas uma questão de dinheiro, era uma questão de respeito. A dura verdade: Joe Walsh e a escolha dolorosa. Em meio a esse turbilhão de conflito, Joe Walsh se viu no olho do furacão. Em algum momento, Felder havia alimentado a esperança de que Walsh o apoiaria. Afinal, eram os 2 guitarristas principais, e por anos haviam colaborado para criar o som característico do The Eagles. Mas Felder descobriu outra faceta de Walsh quando as negociações contratuais começaram. Em vez de advogar pela equidade ou apoiar Felder, Walsh respondeu sem rodeios: "Assine esse contrato." Nada foi tão doloroso quanto esse momento. Isso mostrou a Felder que Walsh se preocupava mais em manter seu lugar dentro do The Eagles do que em defender seu antigo companheiro de guitarra. Felder compreendeu que Walsh havia decidido ceder aos desejos de Henley e Frey. Anos antes, Walsh havia sido recrutado pelo The Eagles, em parte por conselho de Felder, e agora ele estava apoiando as mesmas pessoas que, segundo Felder, o estavam tratando injustamente. O sentimento de traição foi forte demais para Felder ignorar. Não era mais apenas uma questão de negócios, era pessoal. A dupla de guitarristas que havia influenciado uma das melhores bandas da história do rock parecia irremediavelmente quebrada. Felder afirmou frequentemente que ficou evidente que Joe Walsh preferia se dar bem com os outros a defender o que era justo. O pano de fundo cai. Uma demissão polêmica e uma batalha legal. Finalmente, em 2001, tudo explodiu. Don Felder foi demitido do The Eagles. A banda declarou que não podiam mais colaborar com ele devido ao seu comportamento perturbador durante a reunião. Mas Felder não se calou. Ele entrou com uma ação judicial por demissão injusta contra o The Eagles, mirando principalmente em Don Henley e Glenn Frey. Ele também alegou que lhe haviam negado dinheiro que lhe era devido legalmente. Todas as tensões que fervilhavam nos bastidores foram reveladas ao público pelo processo judicial, que dominou as manchetes. O processo legal foi breve. O caso finalmente foi resolvido fora do tribunal por uma soma de dinheiro não revelada. No entanto, apesar da compensação, o dano era irreversível. O livro de Felder, Heaven and Hell, My Life in the Eagles, relataria posteriormente toda essa experiência, onde ele expressou abertamente sua dor e sua raiva pelo rumo dos acontecimentos. A história do The Eagles, antes um hino de harmonia, havia se transformado em uma melodia de amargura e traição, cicatrizes silenciosas e a fraternidade perdida. A estratégia de sobrevivência, de Joe Walsh. Quando o The Eagles se reuniu em meados dos anos 90, a caótica dinâmica interna da banda exigiu uma estratégia de sobrevivência. Joe Walsh
adotou uma postura que buscava a paz a todo custo. Ele não tinha nenhum interesse em tomar partido abertamente ou em atiçar disputas. Seu objetivo era simples: tocar guitarra, contribuir para as músicas, subir ao palco e manter a máquina musical em funcionamento, evitando a política interna a todo custo. Enquanto Don Henley exercia um controle dominante nas decisões criativas e Glenn Frey demonstrava uma liderança astuta, Walsh posicionou-se como o não problemático. Essa abordagem diplomática, embora o protegesse dentro da formidável máquina Eagles, teve um preço, especialmente em sua relação com Don Felder. Muitos membros do grupo e fãs frequentemente se perguntam se Joe Walsh intencionalmente se afastou de Felder para preservar sua posição dentro do The Eagles. Em suas declarações oficiais, Walsh raramente aborda publicamente os aspectos mais turbulentos da vida da banda. No entanto, ao examinar os eventos, parece inegável que Walsh foi se distanciando progressivamente de Felder para se alinhar com a liderança de Frey e Henley. O conflito em torno dos contratos antes da reunião Hell Freezes Over foi o que melhor ilustrou essa mudança. Enquanto Frey e Henley deixavam claro quem mandava e Felder lutava por uma compensação justa, comenta-se que Walsh simplesmente aconselhou Felder: apenas assine o contrato. Essa frase diz tudo. As acusações de Felder sobre a equidade não ameaçavam o emprego de Walsh nem a reunião. Walsh optou pelo seguro: tocar música, receber, conformar-se e evitar problemas. A escolha da facilidade sobre o conflito para Walsh funcionou. A escolha de Walsh: a máquina. Antes da amizade. Walsh manteve seu lugar na banda, continuou ganhando dinheiro e viajando, sem rivalizar com Frey e Henley. Sem ter que se envolver em disputas controversas sobre contratos e pagamentos, pôde continuar fazendo o que amava: tocar música para milhões de admiradores. Embora essa estratégia tenha sido eficaz para ele, Felder sentiu-se profundamente traído. Para Felder, a decisão de Walsh foi categórica. Ele havia colocado a máquina Eagles acima de sua amizade. Juntos, esses dois homens haviam criado o distintivo som de guitarra dupla da banda. Felder interpretou isso como uma falta de lealdade. Mas Walsh não viu assim. Para ele, manter a harmonia e a unidade do grupo era primordial, mesmo que isso significasse perder essa amizade. Felder nunca perdoou Walsh. Em entrevistas e em seu livro, ele expressou a dor genuína que sentiu ao ver que seu antigo companheiro de guitarra não o apoiava. Walsh havia sido como um irmão musical para Felder. No entanto, quando chegou a hora da verdade, esse irmão decidiu guardar silêncio e apoiar aqueles que, segundo Felder, o maltratavam. Felder ficou relegado, condenado a ver como a banda que ele havia ajudado a formar prosperava sem ele, enquanto Walsh continuava tocando no The Eagles. As revelações explosivas de Don Felder. O verdadeiro poder no The Eagles. As declarações de Don Felder revelaram uma verdade incômoda por trás da imagem pública do The Eagles. Frequentemente descrita como um grupo de músicos que colaboravam em igualdade de condições, escrevendo canções, trocando ideias e produzindo música como uma unidade, a realidade nos bastidores era drasticamente diferente. Na verdade, as rédeas do poder estavam nas mãos de Glenn Frey e Don Henley. Eram muito mais do que simples membros da banda. Eram os chefes, os arquitetos, do que muitos agora chamam de máquina Eagles. Um sistema hermético onde tudo, desde as transações comerciais até as decisões artísticas, passava por eles. Henley e Frey eram obcecados por dinheiro e controle. Como escreviam a maioria das músicas, cantavam e moldavam a imagem pública do grupo, consideravam-se as verdadeiras estrelas. Os demais membros, segundo a perspectiva deles, eram importantes, sim, mas nunca em igualdade de condições. A luta por um assento à mesa. Eles eram o centro de tudo. Felder, que não se via como um mero empregado,
Acreditava firmemente que seu papel deveria ser tratado com equidade e respeito. Ele havia contribuído com partes de guitarra distintas, incluindo o icônico solo de Hotel California, peças que definiram o som lendário da banda. Em entrevistas posteriores, Felder não hesitou. Declarou sem rodeios que Don Henley e Glenn Frey eram o centro de tudo. Pertencia a eles, sentenciou. Estava sob a autoridade deles. Segundo Felder, isso significava que Henley e Frey tinham o poder exclusivo sobre as decisões relativas aos créditos de composição, aos lucros das turnês e até mesmo à direção artística da banda. Felder exigia um lugar legítimo na mesa de negociações, uma remuneração igualitária e um direito de voz equitativo. No entanto, essa visão colidia frontalmente com a estratégia de Henley e Frey, que o consideravam um acompanhante indispensável, mas intercambiável. A luta pelo poder se intensificou até o início dos anos 2000, um período marcado por uma polarização crescente dentro do grupo. Joe Walsh. Sobrevivência ou submissão? Nesse turbilhão, Joe Walsh não enfrentava o mesmo dilema. Walsh já era um músico consolidado, conhecido por seu trabalho solo e com o James Gang antes de se juntar ao The Eagles. Seu objetivo ao ingressar na banda não era o controle. Suas prioridades eram claras: desfrutar da experiência, escrever canções e tocar guitarra. Walsh não questionava a liderança de Frey e Henley. Ele estava disposto a aceitar um papel secundário em troca de segurança, um emprego estável e uma renda confiável. Essa postura, no entanto, era difícil de digerir para Felder, especialmente porque ele sentia que seus esforços haviam sido fundamentais para o sucesso inicial do The Eagles. Além disso, circulavam rumores dentro do grupo sobre contratos que supostamente continham cláusulas especiais ou de não concorrência, projetadas para evitar que os membros desafiassem a liderança. Embora nunca tenha havido provas formais de que o The Eagles utilizasse tais acordos, essas práticas são às vezes empregadas em grandes agrupamentos musicais para manter a ordem. Independentemente do que estipulassem os contratos, era evidente que Henley e Frey haviam se esforçado enormemente para preservar sua autoridade. Caminhos separados: a arte versus a máquina. Em última análise, Felder era devoto da música em si. A arte de criar grandes gravações, as canções e a maestria técnica eram de suma importância para ele. Walsh, no entanto, tomou a decisão de permanecer leal ao grupo como um todo, ou talvez simplesmente para garantir sua própria sobrevivência dentro da estrutura da banda. Foi essencialmente essa distinção que os levou a se separar e que provocou sua longa divisão. Uma vez que a poeira baixou após os julgamentos, as relações tensas e os sentimentos feridos, os caminhos de Don Felder e Joe Walsh se bifurcaram, tanto física quanto emocionalmente. Sua ruptura teve repercussões que transcenderam uma simples disputa ou uma ação legal. Foi marcada por anos de conflitos internos, ressentimentos tácitos e decisões irrevogáveis. O caminho de cada um depois do The Eagles é marcado pelo sucesso, mas também por remorsos e um evidente desapego emocional. A vida. Depois do The Eagles, sucesso e cicatrizes permanentes. Embora a vida de Felder depois do The Eagles não tenha sido simples, ele conseguiu florescer à sua maneira. Uma de suas maiores realizações fora da banda foi sua contribuição para o filme animado Heavy Metal, em 1981. Felder se destacou como artista solo, graças à sua canção Heavy Metal, Taking a Ride, que figurava entre os temas de destaque da trilha sonora do filme. Essa canção demonstrou todo o seu talento quando Felder pôde seguir sua própria visão artística. Ao longo dos anos, ele continuou trabalhando na música, inclusive colaborando com artistas renomados como Tommy Shaw do Styx. Felder também lançou 2 álbuns solo, Airborne, em 1983, e Road to Forever, em 2012.
Seu trabalho sempre foi impecável, profissional e imbuído da maestria técnica da guitarra que um dia contribuiu para o status lendário do The Eagles. No entanto, apesar dessas vitórias, a dor relacionada ao que aconteceu com o The Eagles nunca o abandonou realmente. Em entrevistas, Felder tem falado abertamente da dor de ter sido cortado de seus antigos amigos e da banda. Apesar de seu orgulho por seu ofício, era evidente que ele carregou algumas cicatrizes emocionais por toda a vida. A continuidade de Joe Walsh entre o encanto e a lealdade à máquina. Joe Walsh, por sua vez, continuou sua colaboração com o The Eagles. Tornou-se um pilar de suas turnês de reunião, trazendo seu característico encanto, humor e, é claro, suas inestimáveis contribuições musicais. Paralelamente ao seu trabalho com o The Eagles, Walsh também prosseguiu sua carreira solo, lançando álbuns como Analog Man em 2012. As explosivas declarações de Don Felder revelaram uma realidade oculta. O The Eagles é frequentemente retratado como um grupo de músicos que colaboram em igualdade de condições, escrevendo canções, trocando ideias e produzindo música como uma entidade. No entanto, a verdade nos bastidores era muito diferente. Na realidade, as pessoas no comando eram Glenn Frey e Don Henley. Eram mais do que simples membros da banda. Eram os chefes. Finalmente, construíram o que muitos hoje chamam de Máquina Eagles. Um sistema pelo qual tudo passava, incluindo as transações comerciais e as decisões artísticas. Henley e Frey estavam profundamente ligados ao dinheiro e ao controle. Como escreviam a maioria das canções, cantavam e moldavam a imagem pública do grupo, consideravam-se as estrelas. Os outros membros, segundo eles, eram importantes, mas nunca em igualdade de condições. A saga do The Eagles é, em essência, um estudo fascinante sobre o choque entre a arte e o poder, a amizade e a ambição. Uma história que continua a ressoar com a mesma intensidade que seus acordes mais famosos. A sobriedade de Walsh, um novo amanhecer em meio à tempestade. Talvez, o aspecto mais comovente na vida de Joe Walsh tenha sido seu caminho para a expiação pessoal. Após anos imerso no abuso de álcool e drogas, Walsh tomou uma decisão transcendental: parar de beber. Ele tem falado abertamente sobre como essa escolha não só salvou sua vida, mas também lhe permitiu descobrir a verdadeira felicidade. Suas prioridades mudaram radicalmente, abraçando sua família, sua saúde e um uso mais consciente de seu prodigioso talento musical. No entanto, apesar da admiração mútua pelo talento musical um do outro, a relação pessoal entre Felder e Walsh nunca se recuperou. Não houve gravações conjuntas, nem aparições públicas lado a lado, nem mesmo uma menção um do outro em entrevistas. Um abismo silencioso e tácito se abriu entre eles, caracterizado pela distância e pelas palavras não ditas, mais do que por um conflito aberto. A maior tragédia. Um vínculo desfeito no silêncio. Don Felder não hesitou em classificar a ruptura de sua amizade com Joe Walsh como uma das verdadeiras tragédias de sua carreira. Era muito mais do que uma simples relação profissional. Os julgamentos e os contratos não eram as únicas fontes de discórdia. Para Felder, era algo profundamente pessoal. Juntos, eles haviam tecido uma música que alterou o curso da história do rock. Como um duo de guitarristas lendários por trás de algumas das melhores canções do The Eagles, eles haviam criado algo singular. Mas esse laço finalmente se dissolveu, não de maneira ostensiva, mas de forma sutil, e nunca mais se curou. Felder expressou isso abertamente em entrevistas posteriores. A perda dessa conexão foi o mais doloroso que lhe aconteceu depois de sua demissão do The Eagles. Felder sentiu-se traído porque Walsh o abandonou, não porque discutiu com ele ou o agrediu fisicamente. Ele acreditava que o vínculo que haviam forjado através de sua música, especialmente ao compor canções como Hotel California,
teria sido suficiente para manter seu relacionamento. Mas Walsh escolheu afastar-se, permanecer em silêncio e deixar que Felder se fosse sem lutar. Para Felder, isso foi pior do que uma discussão acalorada. A razão era o abandono. Por que o silêncio de Walsh? Um debate aberto para os fãs. Os fãs têm debatido essa pergunta por anos. Por que Walsh não disse nada? Alguns argumentam que Walsh guardou silêncio para preservar sua própria posição dentro da banda. Afinal, Don Henley e Glenn Frey eram os membros dominantes do The Eagles, e desafiá-los poderia ter comprometido seu lugar. Outros sugerem que Walsh, talvez desconfortável com a situação, simplesmente não soube como reagir. Naquele momento, Walsh lidava com seus próprios demônios, esforçando-se para se manter sóbrio e estável em sua vida pessoal. Em vez de se envolver na disputa de outra pessoa, ele pode ter escolhido se concentrar em sua música, sua família e em si mesmo, para preservar seu equilíbrio emocional. Qualquer que fosse a causa, o resultado foi inegável. Uma banda, 2 guitarristas principais e 2 caminhos radicalmente divergentes. Felder, finalmente, deixou o grupo e seguiu uma bem-sucedida carreira solo. Walsh, por sua vez, permaneceu com o The Eagles, interpretando as canções que haviam coescrito e realizando turnês por todo o mundo. O vínculo pessoal, que um dia havia tornado sua colaboração tão potente, havia desaparecido. No entanto, ambos os homens encontraram o sucesso separadamente. Essa catástrofe transcendeu as relações comerciais. Foi uma fraternidade perdida que ficará para sempre ligada a uma das melhores canções já escritas. Acreditamos que o silêncio de Joe Walsh foi uma demonstração de lealdade à máquina Eagles ou um instinto de sobrevivência em meio à sua própria batalha pessoal? A resposta talvez permaneça tão elusiva quanto a última nota de Hotel California.